Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí, né, essa situação de aprendizagem 4. Iniciado ontem aí, um pouquinho diferente, né, iniciou essa aula ontem, mas hoje nós vamos continuar. Para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, professor Tony. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias de São Paulo. Olha só, já quero começar dando um bom dia aqui para a Escola Estadual Professor Lisanias de Oliveira Campos de Araraquara, né? Participando com o 7º A e 7º B. Muito bom dia para vocês. E também para a professora Carla Emiliani, da Escola Estadual Miguel Reale de Eldorado, Miguel Reale Eldorado, da cidade de Diadema. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula especial, porque vocês são especiais. É isso aí. Então, ontem, como vocês viram, né, nós começamos a ideia aí das medições, né, a ideia aí das grandezas. Como nós vimos um pouquinho de cada, hoje nós vamos ver um pouquinho mais antiga, digamos assim, essa ideia de medições, né, desses instrumentos. Só para não deixar a habilidade que vai aparecer aí na telinha para vocês, a gente vai estar falando da habilidade do 7º ano 29, né, que nós começamos ontem, hoje e amanhã também, né. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de grandezas inseridas em contextos oriundos de situações do cotidiano ou de outras áreas do conhecimento, né? Reconhecendo que toda medida explícita é aproximada. Inclusive, nós vamos comentar aí mais para frente essa ideia aí dessa medida aproximada, né? Como conseguimos chegar nesse contexto. E ontem, né, Tony, ontem uma ideia, né, usual seria a ideia daquele jogo, né, que nós comentamos ontem, falamos do poder da água. É isso aí, o poder da água, né, que eu fiquei até com medo de tomar um banho, né, mas foi super bacana o jornalzinho, falando sobre volume, falando sobre eficiência, né, e falando sobre tempo também, é uma coisa muito bacana, né. Isso muito mesmo, legal. Né, utilizando todas essas grandezas, né, todos esses formatos. Então hoje nós vamos falar aí um pouquinho mais, então, sobre unidade de medida. Na telinha vai aparecer para vocês, eu trouxe uma definição aí e a ideia do surgimento. Então, a definição que eu encontrei foi a seguinte, ó, é a medida, no caso a quantidade, de algo que pode ser quantificado. No caso, como a gente sempre comentou, principalmente no início desse bimestre, a grandeza, né, Tony? Sim. Tornando um padrão para uma determinada situação, assim auxiliando no processo de medição. Bacana. Então, essa ideia aí da unidade de medida, nós temos que trabalhar sempre com o contexto da ideia do padrão. Sim. Então, a gente utiliza a ideia do padrão, né, nesse formato, nesse contexto que vocês vão sempre ver. Então, uma unidade de medida é um padrão ali que foi decidido. Nós vamos comentar aí sobre o sistema internacional, mas é um padrão que foi definido. Sim, muito bem definido também, porque é importante que todas as medidas, a gente não está falando assim da cidade, não. A gente está falando do mundo mesmo, né? Então, se essas unidades de medidas possuem um padrão, facilita muito até mesmo na questão do comércio, né? Isso entre mesmo. países, a globalização, né? É isso importante mesmo, padronizar né? essas A troca unidades. de mercadorias, né? A Sim. relação que tem de uma mercadoria com a outra. Isso, né? isso só falando no âmbito do comércio, né? Se a Isso gente for mesmo. entrar para o âmbito da ciência, a gente também vai perceber que a padronização dessas medidas é muito importante também. Não só isso, né, Tony? A gente pode também observar, por exemplo, numa receita. Sim. Numa receita eu preciso ali de alguns padrões, né, para eu saber como que você fez e como que eu fiz nas Exatamente. mesmas medidas, tudo igualzinho. Exatamente. Beleza? É isso aí. Então essa ideia aí, a unidade de medida, aí eu trouxe a ideia do surgimento. Na ideia que eu trouxe do surgimento é o seguinte, ó. Com a necessidade, então, do homem em realizar medições em ações do cotidiano, como venda e compra de alimentos, como falamos, né, como nós Sim. sugerimos. Então, por exemplo, surgiu, então, um padrão de medida. Legal. Aí eu trouxe para vocês a ideia, então, de como fazer esse padrão. Esse padrão só foi conseguido, né, vocês conseguiram utilizar através de instrumentos de medida, não foi aleatório, né, não foi ali medidas aleatórias. Pode pôr na telinha, então, esses instrumentos, né, que nós estamos comentando aqui, foram surgindo aí ao longo dos anos. Mas surgiu da onde, né? Então, as medidas eram inspiradas no corpo humano. Então, por exemplo, polegar, palmo, pé, jarda, braço, no caso aí a braça, né? E aí eu tenho a mão e o cotovelo. O cotovelo, inclusive, eu vou aumentar com vocês. Então, eu tenho essas medidas. Então, bem simples aqui, né, no corpo humano. Então, eu tenho o polegar. Sim, a polegada.
por favor, né? Eu tava brincando com a minha esposa, isso. É mesmo? Tava brincando? Polegar é isso aqui. Isso. Não isso aqui. É, isso mesmo. Então, ó, vou mostrar um pouquinho com um close maior, ó. Então, polegar é isso aqui, né, Tony? Ó, polegar é isso aqui. Não essa medida aqui, né? Legal. Beleza? Isso mesmo. Então, eu tenho o polegar, o palmo, que é a extremidade, né? Então, eu tenho essa. Tem gente que acha que o palmo é isso, né? É pra jogar bolinha de gude, isso, né? É, Sim. daqui até aqui acha que é o palmo, mas não, o palmo é isso aqui, né? Sim. Você pode até medir dessa forma, como sendo um padrão, né? Mas Pode o palmo é ser aqui. isso, o palmo é isso aqui. Legal. Então eu tenho o palmo, eu tenho o pé. Então eu tenho o pé, bem simples o pé, né? Então o pé é uma medida aí que vocês podem ter como ideia, né? A jarda, ó, essa é legal. Isso é legal, eu gosto. A jarda é a extremidade que você vem aqui do queixo até a pontinha Isso. do dedo. A gente pode falar da ponta do nariz também. É verdade, Fazendo assim, né? sim. Apontando assim. E a jarda é muito utilizada na minha época, a gente comprava a linha por jarda, né? É verdade, A linha de 10, pipa, né? né? Exatamente, 100 jardas, né? Isso é Eram verdade. 90 metros, mais ou menos, né? Isso é verdade. Isso Então a jarda abraçada, aí. Isso. aí eu tenho, então, abraçada. Aí eu tenho a mão, né, como a gente comentou, e o cotovelo. Coloca aí o côncavo, desculpa. Pode Côvado. pôr. Côvaco, né? Côvado. O côvado é a medida Tô fazendo- do cotovelo, né? Do cotovelo até a ponta do dedo médio, que equivale a 52,3 centímetros ou 7 palmos ou 28 dedos. Então, Olha aí. do meu cotovelo, né? Até a minha ponta aqui, ó. Então, do meu cotovelo até a minha ponta eu tenho côvado. Beleza? Legal. Que são 7 palmos, né? Você sabia que do seu cotovelo até o seu pulso aqui é o tamanho do seu pé? Tenta em casa. Boa ideia. É verdade. É verdade, isso aí eu já vi também. Bacana. Essas medidas aí bem aproximadas, né, que acontecem. Sim, bacana. Também já vi também algumas medidas quando você tem a abraçada, né? É a sua altura, já viu? Sim. As pessoas medindo, Exato, fazendo. muito legal isso Também aí, né? é uma ideia que vocês podem utilizar. Então essas medidas, né, surgiram então na ideia do corpo humano. Pode pôr na telinha? Então, mas para o comércio foi desenvolvido, então, dos primeiros instrumentos, a balança. Então, aí a balança, né, que vocês podem observar, que eu tenho a ideia de diferença entre pesos, tal, a questão da igualdade. Mais para frente vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. Pois a economia girava em torno dos alimentos e o imposto era cobrado baseado nessa massa, Sim. né? Então eles tinham uma massa ali específica e aí quando você queria fazer, no caso, a medição de alguma coisa, você colocava e a balança tinha para equivaler às medidas. Exatamente, por comparação. Beleza? Então, olhando essa ideia, né, essa atividade, pensando nessa questão, eu vou dar algumas medidas para vocês aí. Na telinha vai aparecer nessa atividade 1 o seguinte, ó. A professora de Regina pediu para que ela fizesse uma pesquisa sobre as unidades de medida utilizadas no dia a dia. Na pesquisa, Regina destacou a seguinte unidade de medida. Aí tá aí todas. Ela colocou lá polegar, corpo, miligrama, tem várias aí. Aí a pergunta é a seguinte. Após a pesquisa de Regina, a professora perguntou quais das unidades de medidas pesquisadas não correspondem à unidade de medida padronizada, no caso que nós temos hoje, né, Sim. Tony? Qual deverá ser a resposta da Regina? Então, de todas essas aí, de todo esse quadro, qual você acha que não é padronizada? Tenta pelo menos uma aí, coloca uma e a gente vai ver depois no quadro, beleza? Show. 2 minutinhos, a gente retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí, né, com as interações, agora com 23 mil pessoas aí na nossa audiência, olha que bacana, né? E a gente teve aí a participação do professor João Paulino, acho que é isso, né? Ele falou uma coisa muito interessante aqui, Jonas. Ele falou assim que essas medidas, né, polegar, passo, eram medidas que eram baseadas no corpo do rei. Ah, Interessante legal. isso, né? A professora Selma disse a resposta dos alunos dos 7º anos ABC, D, E, F. Ufa! Escola Estadual Roberto Mange, lá da Sul 3. Falaram que o passo, o pé, o polegar e o palmo, né? Quem apresentou também medidas parecidas também foram foi a escola, a Júlia, do 7º ano A, da Escola Estadual Liberato Grossi. Também os alunos da PEI Marlene Fratini, de Matão, também apresentando para a gente o pé, passo, copo, polegar e palmo. A Escola Estadual Roque Bastos, de Biúna, também apresentando a mesma resposta. E os alunos da PEI Geraldo Alves Machado, da cidade de Álvares Florense, que estão participando e disseram passo, pé, copo, polegar e o palmo. Confere. Boa, é isso mesmo. Então, essa ideia dessas medidas, né, até então, que não são padronizadas, porque as pessoas, cada um tem aí um tamanho diferente, Sim. tem uma questão daí na construção, né, na biologia, diferente uma da outra. Sim. Então, por isso que não são padronizadas. Vamos pôr na telinha quais não são? Aí eu peguei o seguinte, ó, então, dessa tabela, aí tem, inclusive, no material de vocês lá na página 101. Se vocês quiserem ir circulando enquanto eu vou falando, é o seguinte, ó. Eu tenho o polegar, que eu acho que é a primeira aí que a gente comentou que não está, né, nessa questão do padrão. Eu tenho, por exemplo, o copo. O copo parece até besteira, né? É uma medida de um copo, mas que copo? Qual copo? Então, é por isso que não é padrão, né? Que copo, né? Como que funciona? Aí eu tenho também o passo. Sim. Então, o passo não é uma medida aí padrão. Por exemplo, uma pessoa pode ter um passo maior do que a outra, né? Então, não tem. Eu tenho o palmo, como nós falamos aí, né? Comentamos sobre o palmo. E eu tenho o pé. Então, essas medidas aí, né, Tony, são medidas que não são padrões, né? Ela não tem aí um padrão para, no caso aí, o contexto das unidades. Show de bola. Ok? Muito bom, muito bom. Então, eu quero que vocês repassem, né, nessa questão, é sempre importante. Algumas coisas que vocês vão ver, né, ao longo disso, é que elas não são de uso comum, né? De uso ali padrão, mas elas têm uma medida, que nem a gente comentou ali, do cotovelo até a ponta dos dedos, né? Tem uma medida que é considerada, né? Ela é feita. Então, dessa forma, a gente vai ver o seguinte, ó, pode pôr na telinha. Então, Regina também agora, a gente vai separar de uma outra forma. Então, Regina também separou, a pedido da professora, as unidades de medida, no caso de tempo, utilizadas para medir o tempo. Qual unidades, então, você agora separou para medir o tempo? Porque se eu pensar nas outras unidades, que eu tenho várias aí. Eu tenho, por exemplo, o litro. O litro é uma medida de tempo, será? Ela pode ser? Então, qual dessa tabela aí vocês acreditam, então, que é uma medida de tempo, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí, né, com a participação dos alunos e professores também. Olha só, a professora Fátima Pereira falou assim: o Tony não falou o nome dos alunos da escola Ângelo Dalorto de Sumaré. Falei, acabei de falar aqui agora, olha aí. Também a professora Ariadne, né, que é com H, mandando a resposta do aluno Rafael Medeiros, né? Semana, segundos e minutos. Professor João Batista mandando aí a resposta da Manuela, segundo minuto, né? E a semana também ela falou. A Escola Estadual Samuel Clabin, lá de Centro-Oeste, sempre presente, né? Os alunos do 7º A, semana, minutos e segundos. Também a Escola Eduardo Souza Porto, lá de Fernão, também sempre presente. Os alunos Pietro, Marina e Larissa indicaram para a gente aqui segundo e semana. E os alunos Lucas, Felipe, Vitória, Oliver, Pedro, Giovana e Nathalie, da Escola Estadual Cidade Sóinco 2, lá de Guarulhos, Sul. Semana, minuto e segundo. Boa, isso aí. O legal, eu achei que para esse exercício, claro, é sempre importante ressaltar que a semana aí é uma medida, né, uma unidade de tempo, né? Sim. A quantidade aí de semanas, você tem o tempo que você está contando ao longo dos dias e etc, né? Perfeito. É sempre bom ressaltar isso. Então vamos olhar a resolução, na telinha vai aparecer para vocês. Então dessa tabela eu tenho, por exemplo, então a semana, como nós comentamos aí, já falando que é uma unidade, né, de tempo. Eu tenho o minuto, que esse é bem mais simples, né? Dá para ver ali que o minuto. E eu tenho ali também o segundo, né? Então essas são as 3 unidades aí que eu tenho relacionado ao tempo. O que eu quero, principalmente com essa tabela, que vocês identifiquem? É padrão ou não é padrão, né? As medidas que eu falei antes, que vocês já falaram que não é padrão, beleza. A unidade de tempo, essas são unidades aí no caso padrão. Claro que dentro de um sistema internacional, nós vamos comentar aí sobre isso, existe um padrão, digamos assim, que universal, né? Então um padrão aqui para todos nós, réis mortais. Legal, e tem até algumas histórias que eu falo assim, mas quanto tempo foi que demorou isso? Demorou 3 luas, né? 4 estações, né? Tipo, coisas assim, que também não é padrão hoje, né? Que não é mais padrão, Pra isso tempo, mesmo. inclusive. É isso mesmo. Então se eu falar para você, na próxima lua cheia vai acontecer, também, então você pode contar ali a questão dos dias e quanto para a próxima lua, mas não é padrão, né? Exato. Beleza? Muito bom. Então vamos tentar agora uma última atividade. Nessa última atividade agora, então eu quero uma ideia aí de divisão, né? Nós falamos muito sobre a fração e aí agora eu quero cair então nessa relação aí dessa medida, dessa unidade. Pode pôr na telinha, é uma questão do Saresp, né? Tá lá na página 101 também. Ela fala o seguinte, ó. Para fazer um suco, Lígia utilizou 3/4 de uma garrafa de água. Então ela tinha lá uma garrafa de água, utilizou 3/4, cuja capacidade é de 1 litro. Já comentamos muito sobre isso, né? Falamos muito. A pergunta é bem simples ali, né? A quantidade de litros de água que a Alice, Lígia, né? Que tá errado ali, ó. A Lígia utilizou foi. Então eu tenho 0,25 litros, 0,34 litros, 0,75 litros ou 3,4 litros. Qual alternativa vocês acham que aconteceu ali da utilização, né? Então, a ideia é do que ela utilizou, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí com a interação, agora com quase 28 mil pessoas participando da aula. Nós tivemos aí a participação da Peilda Bertocini Rodrigues, lá de Pedrápolis. A professora Vanusa, é professora do 7º ano A. E ela indicou a resposta dos alunos, do aluno Murilo. Ele indicou a alternativa C, 0,75, 75 centésimos de litro. A professora Idalina mandando a resposta da Esther Soares, aluna Esther do Jacques Cousteau, lá de Suzano, do 7º B. A resposta correta é C. Também a Letícia, da Escola Estadual Professor Lisanias de Oliveira Campos, em Araraquara, do 7º B, também indicando a alternativa C. E, finalizando, a aluna do Lazar Segal, Ana Jasmine, dizendo para a gente que é 0,75 litros. Ela indicou a conta, bem interessante aqui. Ela colocou 1.000 dividido por 4 é igual a 250. Aí ela pegou e multiplicou por 3, que deu 750 ml. Boa ideia. Aí convertendo vai dar 0,75 litros. Muito Boa, legal, né? Muito legal mesmo. Bom. Então, essa ideia, eu acho que vocês já entenderam a questão. A ideia não é só ver a conta, né? Mas como que você chegou nessa alternativa C aí e, claro, tentar, como nós estamos falando aí de uma alternativa, tentar descartar as demais. Na telinha vai aparecer, então, a resolução é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu fiz, Tony, eu coloquei ali como simbolizasse uma jarra inteira ali de 1 litro. Esse retângulo em azul. Bonito. Beleza? Primeira coisa que eu fiz, como ele fala que é dividir em 4 partes, né, 3/4, eu vou dividir em 4 partes. Legal. Beleza? Uma dessas partes, né, então 1/4 do litro é os 250 ml, como comentou, né? Ou 0,25 litro, né, que você também pode cair nessa relação. Beleza. O que eu fiz? Eu preciso retirar apenas um desses quartos, né, porque eu preciso de 3. Então, eu posso fazer só tirando um desses quartos, né? Fazendo aí uma subtração. Legal. 1 menos 0,25, o 0,75. Então, eu só retiro esse daqui, é o que preencheu ali, né? Os 3/4, alternativa C ali, 0,75. Muito, coisa bem diferente. Beleza? Né? Não faz multiplicação ou adição, você fez uma subtração. Isso mesmo, muito essa bom. ideia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Pode pôr a avaliação, avaliem a nossa aula, coloca lá se vocês gostaram ou não. Coloquem lá as reclamações, o que vocês não acharam legal e sugestões. Sempre a gente dá uma olhada lá e as aulas aí é sempre feita com vocês. Obrigado, Tony. Obrigado, João. Valeu, foi ótimo. Obrigado, 7º ano. Até, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro. Até a próxima.